Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo, do app Vernier Caliper. É um app aí para simulação, de metrologia, instrumentos de metrologia. Tem vários instrumentos, o link dele está aí na descrição. Alguns instrumentos ainda permitem que você selecione outras configurações, exemplo, esse caso aqui do paquímetro, você pode estar escolhendo resolução de 1/10, 5 centésimos ou 2 centésimos de milímetro. Então, bem interessante. Então, hoje vamos fazer uma atividade de leitura utilizando a resolução com 1/10 de milímetro. Então, a gente vai utilizar essa resolução aqui para a gente poder fazer a simulação. Dá um zoom aqui, trazer ele mais para próximo aqui. Pronto, aqui está ótimo. Bom, o primeiro ponto aqui é o seguinte. Muita gente fica preocupado com a questão de resolução, quando você vai fazer a interpretação aqui do instrumento. Mas o principal ponto, é você identificar esse item aqui, que é esse zero, esse traço aqui do zero na escala móvel. Esse traço aí ele acaba sendo a referência, porque quando você vai movimentar ele, pronto, exemplo, eu vou parar ele aqui em cima do 1, dar um zoom aqui. Então, o que acontece? Esse traço aqui do zero, ele está alinhado aqui com o 1 da escala fixa. Então, vamos só escala fixa, essa parte aqui, e aqui escala móvel. Beleza. O zero aqui, ele está alinhado com o 1, supondo aí que esteja perfeitamente alinhado. Então, o que acontece? A unidade desse instrumento, ele é o quê? Milímetro. Então, nesse caso aqui, desse zero para o 1 aqui, desculpa, coloquei aqui milímetro, a unidade é centímetro. Centímetro que está aparecendo aqui. Vou até mostrar aqui, diminuir aqui. Está aqui no final. Traz aqui, ó. Centímetro. Então, aqui a gente tem 10 centímetros, 12 centímetros, 13, até chegar aqui 16 centímetros. Só que a unidade de leitura que vai nos interessar é o que? O milímetro. Então, nesse caso aqui, cada valor desse aqui inteiro que a gente está vendo, ele na verdade representa, ele deve ter sua representação na leitura em milímetro, porque é a indicação que a gente vai ter aqui de verificação. Inclusive, é a relação da resolução, o qual está aqui indicado na escala principal, ou desculpa, na escala móvel. Você pode até dizer assim, poxa, mas eu quero fazer a leitura em centímetro, posso? Não tem problema nenhum. Você pode fazer a leitura em milímetro e converter para centímetro. Então, não tem alteração nenhuma. Então, nesse caso, o que acontece? Esses valores aqui, a gente vai tomar como referência eles como milímetro. Então, no caso aqui, 9 centímetros, vou marcar aqui de azul para ficar melhor. 9 centímetros, 90 milímetros. 10 centímetros, 100 milímetros. 11 centímetros, 110 milímetros. Então, sempre multiplicando por 10, que é o fator aí de conversão para esses números, tá bom? Então, vamos voltar aí para essa análise inicial, que é a referência ali do zero. Então, quando você faz essa movimentação, como eu fiz aqui, deixei ele aqui alinhado, o 0 com 1. Então, nesse caso aqui, esse traço aqui estando alinhado, significa o seguinte, esse espaçamento aqui, ele é de quanto? De 10 milímetros. 10 milímetros. Como eu tinha falado anteriormente, cada valor desse inteiro aqui para a leitura, principalmente para a área industrial, a gente já vai estar tratando ele como milímetro. Então, se tivesse no 2, seria 20 milímetros, no 3, 30 milímetros. Então, aqui você já tem uma ideia do seguinte. Teoricamente, se eu tivesse um instrumento só com essa marcação aqui do zero, eu precisaria ter nem esse daqui. Só que o que acontece? Eu teria, nesse caso, a seguinte questão. Eu teria uma resolução de instrumento com 1 milímetro. Seria 1 milímetro, ou seja, uma resolução para a área industrial que não seria muito boa. Porque quanto mais divisível for essa indicação de resolução, mais preciso acaba sendo o instrumento. Então, nesse caso aí, esse traço do zero, ele é uma referência importantíssima aí para o transcorrer das leituras com o uso do paquímetro. Beleza? Então, nesse caso aqui, o zero acaba sendo ponto importantíssimo. Vamos mover mais um pouco ele aqui. Vamos parar ele aqui, exemplo, no 20. Vou passar aqui um pouco mais aqui. Ele está marcando 19 aqui no 20. Está com bug. Pronto. Então, 20 milímetros. Vamos ver aqui, pegar aqui. Pronto, aqui está bom.
Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele coincidindo aqui nesse ponto, seria 20 milímetros. Se a gente deslocasse o 0 mais um pouco, ele parasse no 3, seria ali 30 milímetros. Beleza, tranquilo. Só que acontece, tem os traços aqui nessa escala móvel, né? Esses traços, como eu tinha falado no último vídeo, ele representa aí característica da divisão do milímetro. Nesse caso, o milímetro dividido em quantas partes? 10 partes. Nesse caso aí, você acaba tendo 1 dividido por 10. 1 dividido por 10, que vai dar igual a 0,1. Ou seja, a resolução desse instrumento, 1/10 de milímetro. Né? Então, vamos fazer aqui um teste aqui de leitura. Vamos parar aqui num ponto qualquer. Parar aqui. Pronto, aqui. Bom, o que é que a gente tem que observar? Qual o traço que está coincidindo, né? A sequência, né? Vamos marcar aqui pela sequência. Primeiro, aqui, primeiro, é verificar qual foi o traço que o 0 ultrapassou. Né? O primeiro é verificar o traço que o 0 ultrapassou. Se a gente observar o 0 da escala móvel, o 0 da escala móvel, o traço dele ultrapassou completamente, a gente está falando ultrapassou, no caso aí de fato, ele tem que estar à frente, né, da linha. Então ele já ultrapassou essa primeira divisão aqui, esse primeiro espaço, e esse segundo. Ou seja, cada espaço desse aqui pequeno, ele representa 1 milímetro. Observa o seguinte, a gente falou agora há pouco que esse 1 ele representa quanto? 10 milímetros. Né? O 2 representa 20. Se a gente for observar aqui do 0 para o 1, a gente vai ter aqui 10 espaços. Ou seja, cada espaço representa 1 milímetro. Então, no caso, ele já ultrapassou o primeiro, ultrapassou o segundo. Só que ele não ultrapassou o terceiro. Se ele não ultrapassou o terceiro, o que vai me importar nesse momento são esses dois aqui. Se ele ultrapassou 2, significa que ele já tem 2 milímetros. Então, a gente já tem 2 milímetros aí referente à leitura. Só que no caso é 2, algum valor, que é o que a gente vai ver agora. Né? Então, primeiro ponto, verificar qual foi os espaçamentos que ele ultrapassou. Né? Aí você diz, poxa, mas e se ele não ultrapassou nenhum? Se ele não ultrapassou nenhum, aí você já vai direto para a coincidência, que é esse segundo passo que a gente vai verificar agora. A gente já sabe que tem 2 milímetros, só que eu preciso verificar agora qual traço é que está coincidindo perfeitamente. Será que é o 3? Se a gente for observar o traço aqui do 3, observa que ele não está alinhado com nenhum traço aqui de cima. Ou seja, o traço daqui de baixo vai ter que ter um traço aqui de baixo alinhado com o de cima. O 3 ele não está alinhado. Né? O 4 não está alinhado. O 5 não está alinhado. Nem o 6, nem o 7, nem o 8. Opa, a gente chegou aqui em um que está alinhado, que é o 9. Então, nesse caso, o 9 que está alinhado. Então, a gente tem o seguinte, 2 milímetros, 9. 2,9. No caso aí, tomando como base a resolução 5 centésimos, vou colocar aqui 2,90. Então, a gente tem 2 milímetros e 90 centésimos de milímetro. Né? Levando em consideração aí unidades, né? A gente tem tá aqui 0,00. A gente tem o primeiro milímetro, décimo de milímetro, centésimo de milímetro e milésimo de milímetro. Como apareceu aqui nessa referência aí de casa decimal, no caso são 90 centésimos. Né? Então, nesse caso aí, a leitura desse instrumento é 2 milímetros e 90 centésimos de milímetro. Está quase chegando ali em 3, né? Mas ele não chegou em 3 ainda. Se a gente observar aqui o 0, observa que o traço dele está bem próximo, o traço da escala móvel, ele está bem próximo aqui do traço da escala fixa, mas não está alinhado ali completamente. Se ele tivesse alinhado completamente, tivesse dessa forma, a leitura seria quanto? 3 milímetros. Eu não precisaria olhar nada mais aqui, porque o 0 da escala móvel já está coincidindo. Só que não é o caso aqui, né? Ele está próximo de ficar igual, mas ele não está igual, ele não ultrapassou ainda ali o 3. Então, a gente, como falou, a gente já tinha 2 milímetros, e pela coincidência ali do 9, que seria 9 décimos ou 90 centésimos. Então, 2 milímetros e 90 centésimos de milímetro a leitura desse instrumento, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Valeu!